Podem sentar, irmãos. Nós convidamos as crianças para que estejam aqui à frente. Nós vamos continuar orando na presença de Deus e especialmente para que o Senhor também fale ao coração dos pequeninos nesse instante. Eu peço para a presbítera Fátima. Fátima, você pode vir à frente, por favor? Eu convido também o Rodrigo, por favor, Rodrigo. A Fátima vai orar por esse instante, né? Vamos meditar na palavra e também colocando a vida do Rodrigo diante de Deus, pedindo a iluminação do Espírito, que Deus possa abençoar o seu povo e também ao Rodrigo especialmente nesse momento. Então vamos orar. Depois, se Fátima desejar, pode fazer a apresentação com mais propriedade, né? Por ele estar com eles nesses dias, enquanto aqui na igreja. Vamos então orar. Bom e querido Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais essa noite, estarmos aqui na Tua presença para ouvir da Tua palavra, para te adorar, Senhor. Quero te pedir a Tua bênção agora sobre as nossas crianças, que vão ter um tempo para elas, Senhor, no culto específico para a sua idade, que o Senhor possa falar através da professora ou do professor que vai ministrar a elas, Pai. Que desde pequeninas o Senhor seja presente nas suas vidas e que elas, Pai, possam crescer sabendo que só o Senhor é Deus. Pai querido, Pai amado, eu também te peço a tua bênção sobre o pastor Rodrigo Bela Guarda, que estará ministrando, Senhor, nesta noite, contando experiências que ele tem vivenciado ali no sertão nordestino e em outras regiões da África e nos lugares que ele tem ido, Pai. Eu te agradeço por essa vida que atendeu o seu chamado e se dispôs ao teu ide, Pai. Abençoa o teu servo, fala através dele nesta noite, Senhor. E que o Senhor possa estar com ele todos os dias, Senhor. Paizinho querido, que também o Senhor possa levantar mais e mais missionários, Senhor. Aqui mesmo no nosso meio, Pai. Levanta jovens, adultos, Senhor. Abre a mente e o coração para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem ir? Eu quero apresentar o pastor e missionário Rodrigo Bela Guarda. Ele tem atuado no sertão nordestino, é presidente da missão Esperança e Fé, que tem cursos em todo julho e todo janeiro. Uma semana de preparação e depois o grupo que está ali, que vem do Brasil inteiro, vai para o campo missionário no sertão nordestino. E ali vivencia toda a experiência no lugar. Ele vai poder explicar melhor sobre isso para vocês. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bênção poder estar aqui com vocês, mais uma oportunidade para compartilharmos aí da palavra do Senhor e poder compartilhar também um pouco do que Deus tem feito aí através de nós. Eu peço que você abra, por favor, a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10. O pessoal que está no slide lá, coloca lá no primeiro slide, por favor. Como a Fátima falou, eu presido uma missão chamada Missão Esperança e Fé, uma organização missionária sediada lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e trabalhamos com a evangelização de povos não alcançados, né, que vivem em localidades muitas vezes de difícil acesso e que muitas vezes também nunca ouviram falar do Evangelho do Senhor Jesus. Então, nós nos esforçamos para que essas pessoas possam conhecer o Jesus que um dia nós conhecemos, né? Eles possam ter a mesma oportunidade que um dia nós tivemos
de conhecer o Rei da Glória e poder louvá-lo, poder engrandecer ao nome dele e ter esse contato e esse relacionamento tão maravilhoso com esse Deus tão bondoso, amoroso e misericordioso. Sou casado com a Alessandra Bela Guarda e tenho 2 filhos, o Davi e o Jonatas. Eu acho que tem uma foto deles aí. Passa, por favor, o próximo slide. Tem aqui. O Jonatas é esse vaqueirinho aqui, que está de chapéu de couro. Né? O Davi e eu e a Alessandra ali em cima. Né? E servimos ao Senhor lá no sertão nordestino, treinando, né? Treinando jovens, preparando aí missionários e para que possam alcançar localidades que precisam conhecer do Evangelho do Senhor Jesus. E nós vamos ver aqui hoje à noite um pouco desse contexto, né? De como é esse trabalho que é desenvolvido lá, né? As dificuldades, as lutas, as batalhas que nós enfrentamos e as vitórias maravilhosas que o Senhor nos dá, né? Que Ele se responsabiliza em tudo o que Ele inicia, né? Tudo aquilo que é iniciado em Deus, a glória dEle se manifesta para que Jesus seja glorificado. E esse texto da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 3, 4 e o versículo 5, traduz um pouco dessa luta e dessa batalha que nós enfrentamos, né, no campo missionário. E mesmo esta palavra tendo sido escrita para uma igreja que estava em Corinto, pode ser traduzida, né, pelo fato do seu conteúdo demonstrar essa grande luta que a igreja tem para fazer com que as pessoas vejam a glória de Deus, conheçam o seu Filho Jesus. E diz assim, a partir do versículo 3, a palavra do Senhor: porque, embora andando na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Esses versículos traduzem aí a nossa luta diária, levar pessoas a serem cativas, né, à obediência ao nosso Senhor Jesus. E temos nessa luta, então, que passar por diversas barreiras, ou como o texto aqui faz referência, fortalezas, e que estão na mente das pessoas, estão no coração, estão na vida, na cultura, está na sociedade, está dentro da estrutura familiar, e que nós precisamos, então, destruir essas fortalezas e tudo o que se levante contra a manifestação da glória de Deus para poder fazer Jesus conhecido a todos os povos, línguas e nações. Então, lutamos para isso, para que essas pessoas conheçam esse Cristo. E a igreja, então, tem um papel fundamental para que essas pessoas possam conhecer quem é Jesus, porque foi através de nós que o Senhor escolheu a forma pela qual Cristo é pregado em todos os lugares. É através de mim e de você. Somos nós que vamos ser usados por Deus para proclamar essas boas novas. Não vai vir outro povo, não vai vir um outro grupo de pessoas que vai fazer esta obra. A nossa geração tem que ser ganha por nós que vivemos nessa geração. Temos esta responsabilidade, cai sobre nós esse peso de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus em tempo e fora de tempo. E grande é o desafio que nós temos, que está diante de nós. E nós precisamos, então, nos preparar, porque esta luta e esta batalha não pode ser vencida com armas naturais, com armas humanas. Como o texto que lemos aqui, são armas poderosas em Deus, que podem fazer com que as pessoas sejam levadas ao conhecimento do Senhor Jesus.
E esse desafio, então, está diante de nós. E dentro do nosso território brasileiro, temos muitos desafios, sem falar dos desafios mundiais. Passa, por favor, aí o próximo slide. Eu cito aqui alguns desafios que a igreja tem de forma mundial. 2,5 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Muitas línguas e dialetos que não têm um versículo da Bíblia traduzido para a sua língua ou o seu dialeto. Um grande desafio que a igreja tem de forma mundial. E traduzindo ou destrinchando isso para dentro do território brasileiro, também encontramos aqui desafios que a igreja enfrenta todos os dias para tentar diminuir essas estatísticas, como os grupos menos alcançados dentro do próprio território brasileiro. E estão aí citados, então, os 4 primeiros povos, né? Os primeiros são os indígenas, o segundo são os ribeirinhos, o terceiro são os ciganos, e o quarto é o povo sertanejo, né? O povo que nós trabalhamos. E eu digo que é um povo que tem uma característica diferente das outras, pelo fato de, no sertão nordestino, você encontrar os outros 3 grupos acima que nós falamos agora. No sertão nós encontramos grupos indígenas, no sertão nós encontramos povos que vivem às margens de rios, como nas margens do Rio São Francisco. Nós encontramos também ciganos, que estão dentro do sertão nordestino. E temos, então, um grande desafio de alcançar esses povos. Precisamos chegar até eles, precisamos ir até eles, precisamos anunciar o Jesus que chegou até nós, para que eles tenham essa oportunidade que eu e você temos de poder louvar e poder engrandecer ao nome do Senhor Jesus. O sertão nordestino, passa por favor o próximo slide, é essa faixa terra, essa faixa verde de terra aí que vai desde o norte de Minas Gerais até ali o estado do Ceará e do Rio Grande do Norte. Né, uma extensa faixa de terra que está dentro do Nordeste brasileiro, dentro da região do Nordeste, que concentra aí mais de 50 milhões de pessoas em todo o Nordeste brasileiro. Muitos vivendo em zonas rurais, né, que vivem espalhados por vilas e povoados em todo o sertão nordestino, e que se estima que menos de 1% dessa população que vive em zonas rurais conhecem o Evangelho do Senhor Jesus. São mais de 8 mil vilas e povoados sem presença nenhuma do Evangelho. Como nós costumamos dizer lá, nunca passou um crente com a Bíblia debaixo do braço nesse povoado. Né? Ninguém vai lá. As igrejas não se mobilizam para chegar lá. As igrejas que estão próximas também não fazem esforço nenhum para chegar até lá. E vários são os fatores que fazem com que haja essa falta de ação para chegar e mudar a realidade dessas localidades no sertão nordestino. Mas fato é que precisamos nos esforçar para que essa realidade mude. Porque nós encontramos no sertão e nessas vilas, muitas vezes em cima de serras, muitas vezes em localidades que são bem afastadas da zona urbana, pessoas, homens, mulheres, idosos, que adoram o seu padim padiciço, né, como eles costumam dizer, e que interessante, estão lá, rezando todos os dias a Deus e ao padim padiciço, pedindo, sabe o quê? Pedindo que alguém vá lá para poder falar do livro santo para eles. O que é o livro santo? Você sabe o que é o livro santo para eles? Para o sertanejo, o livro santo é a Bíblia Sagrada, que eles têm aberto lá em cima da sua mesa, mas que ninguém sabe ler. Naquela casa, aquelas pessoas não sabem ler, mas eles sabem que ali é o livro que contém a palavra de Deus. Então, a única pessoa que eles podem pedir é aquele que eles creem que atende às preces, que é o padim padiciço. E aí, então, eles estão lá, rezando ao padim, pedindo, Senhor padim ciso, manda alguém para cá, para falar desse livro santo para a gente. E nosso Deus é tão bom e tão misericordioso, que escuta essa oração mesmo
sendo uma oração que não é direcionada ao lugar certo, porque Deus sonda o coração e vê a sinceridade. E aí move, então, pessoas, como nós, que estamos indo a essas localidades para falar do amor de Jesus para essas pessoas. E quando a gente chega, é interessante, como muitas localidades já estão lá com o coração esperando alguém para falar da palavra de Deus. Existe uma sede nesses corações de conhecer a Deus. Existe uma sede delas de saberem mais a respeito de Deus. E aí fica a pergunta: quem vai falar para essas pessoas? Como elas vão ouvir se não for alguém pregar? Como alguém vai pregar se não for enviado? Como serão enviados se a igreja brasileira não se mover dentro, cada um da sua realidade, para enviar essas pessoas, para irem a essas localidades e compartilharem do amor do Senhor Jesus? Certo é que muitos estão perecendo sem conhecer o Jesus que nós conhecemos. Certo é que muitos estão todos os dias passando horas e horas de joelho na frente de uma imagem de escultura, rezando e fazendo as suas preces, ensinando os seus filhos, ensinando a sua família a adorar aquela imagem, porque não conhecem a verdade de Deus. Então nós precisamos, irmãos, nos mover em direção a esses lugares. Precisamos destruir essas fortalezas malignas que foram construídas na mente dessas pessoas. Precisamos ir no poder do Espírito Santo de Deus, que move a igreja com força e intrepidez, para ali pregar uma palavra de verdade e aquelas pessoas serem tocadas pelo Espírito Santo de Deus e poderem, então, render os seus corações ao Senhor Jesus. E glorificamos a Deus, porque o que o Senhor tem feito no sertão esses últimos anos é uma coisa muito linda. O que Deus tem operado em muitos povoados, em muitas cidades, em muitas vilas, é uma coisa extraordinária. Nós louvamos ao Senhor, porque a partir da oração da igreja, a partir do clamor da igreja, do investimento, do envio de pessoas, algumas regiões têm sido transformadas para a glória do Senhor Jesus. Passa, por favor, o próximo slide. O próximo. Nós trabalhamos no sertão nordestino, especificamente com as cidades menos alcançadas do sertão. Foi feito um mapeamento. Nesse mapeamento se encontrou 30 cidades com menos de 3% de presença de evangélicos. Então você vai encontrar cidades entre 3 mil e 12 mil habitantes, que vai ter 20 irmãos, 25 irmãos, vai ter 30 crentes, 2 igrejas, 10 irmãos em uma, 15 irmãos em outra, e estão lá perseverando e tentando manter a chama do evangelho acesa nessas localidades. Cidades que são completamente desoladas, que estão lá abandonadas, tanto pela igreja, como também pelos poderes públicos, que deixam o sertão nordestino completamente abandonado. E aí, então, a realidade social, a realidade econômica vai piorando cada vez mais esse quadro. Porque quanto mais as pessoas são ignorantes, mais as pessoas são escravas, são dependentes das mentiras, dos enganos. Para você ter uma ideia, muitos que vão adorar ao Padre Cícero e ao Frei Damião ou ao São Francisco ou qualquer outra imagem lá, mas especificamente ao Frei Damião, acho que tem uma imagem na próxima aí, passa, por favor, a próxima imagem. A estátua do Padre Cícero é essa aqui do lado direito. As pessoas vão até o Juazeiro do Norte para pagar as suas promessas, crendo e acreditando que o Padre Cícero ele vai voltar um dia para poder novamente estar lá no Juazeiro do Norte, né? E ali, então, voltar a pastorear, voltar a cuidar de todas as pessoas daquela região. Eles acreditam, muitos, que vão lá aonde está enterrado o Padre Cícero, e eles colocam dinheiro lá naquele lugar,
E as pessoas perguntam, tem no YouTube um documentário sobre o padre Cícero, e o repórter pergunta para uma pessoa que está colocando dinheiro lá: por que você está colocando dinheiro aqui, onde o padre Cícero está enterrado? E aí ele diz o seguinte: nós precisamos colocar dinheiro porque os padres aqui eles precisam alimentar o padre Cícero. E aí então a gente traz o dinheiro para poder ele ter o mantimento dele. Imagine só, quanta ignorância, né? Quanto está escrava essa mente por falta de conhecimento da verdade de Deus. Essas pessoas caminham centenas de quilômetros. Se você for lá no período das romarias para o Nordeste brasileiro, você vai ver nas BRs muitas pessoas caminhando em direção a esses pontos de idolatria. Estão lá com um carrinho de mão, com a geladeira deitada em cima do carro de mão sem a porta, cheio de menino dentro. Na frente do carrinho vai uma imagem do padre Cícero, lá atrás um cruzeiro da Igreja Católica, e o pai levando aquele carrinho de mão, a mãe do lado, todos indo em direção ao Juazeiro do Norte. Andam 500, andam 800 quilômetros, saem da Bahia, saem de vários estados em direção ao estado do Ceará, ao Juazeiro do Norte, onde o padre Cícero, a sua imagem está, para poder pagar a sua promessa, para poder cumprir com o seu voto que ele fez quando o filho estava doente em casa e perdido as esperanças de vida daquela criança, eles fazem um voto: meu padrinho Cícero, se esse menino sobreviver, eu vou todos os anos para o Juazeiro do Norte, andando a pé. Quando chegar na entrada do Juazeiro, eu vou andando até a imagem do padre Cícero de joelhos para poder pagar essa promessa se o senhor curar a vida do meu filho. Aí o menino não morre, escapa, e aí então mais um romeiro está se arrumando todos os anos para sair em peregrinação em direção ao Juazeiro do Norte. Então são pessoas que carecem de conhecer essa verdade, são pessoas que precisam conhecer a verdade de Jesus. E aí é onde entra então o trabalho que nós fazemos no sertão. Nós mobilizamos pessoas do Brasil inteiro, primeiro para orar para que essas fortalezas caiam e o evangelho chegue até essas pessoas. Porque sem oração, meus irmãos, nós não conseguimos vencer as nossas batalhas. Sem a oração, nós não conseguimos ver Deus operando eficazmente para destruir todas essas fortalezas. Nós precisamos orar a Deus, precisamos clamar ao Senhor para que Ele fortaleça a igreja, para que Ele possa tirar dos corações o desejo e a comodidade de uma vida, né, tranquila e uma vida no seu conforto, para ir para essas localidades e dizer: eu vou doar as minhas férias, eu vou doar a minha vida, e eu vou lá, vou amar essas pessoas, vou abraçá-las, vou estar com elas e vou mostrar que o Jesus que eu creio, Ele vive e Ele reina para todo sempre. Precisamos clamar ao Senhor, orar a Ele para que mova a sua igreja em direção ao sertão. Precisamos de pessoas que ofertem financeiramente, porque precisamos de recursos para avançar com essas equipes para essas localidades. Precisamos de pessoas que se disponham a ir até lá. Vou doar as minhas férias para ajudar na plantação de igrejas no sertão nordestino. Então, temos feito todos os anos, em janeiro e julho, esses trabalhos, onde mobilizamos pessoas do Brasil inteiro para doarem as suas férias e irem a essas cidades, essas 30 cidades menos alcançadas. Todos janeiro e julho nós vamos para uma dessas cidades. Fazemos um trabalho de 2 semanas de impacto nessa cidade, ali criando relacionamentos. Quando saímos, deixamos um casal de missionários naquela cidade e aí damos início, então, o estabelecimento de mais uma igreja nessas localidades. Então, nós precisamos nos mover, nós precisamos ser desafiados a estarmos lá, né? Tantos jovens que têm força, que têm disponibilidade, outros jovens mais velhos, né? Que também já está até aposentado, né? E tem aí um tempinho maior, né? Para poder estar lá. Vamos lá. As pessoas perguntam: missionário, tem gente de quantos anos que participa?
Nós temos, a partir de 17 anos, nós recebemos pessoas para participar desses treinamentos. Uma vez ou outra, alguém com 16 anos que tem um pouco mais de maturidade, a gente também recebe, depois de fazer uma entrevista. E tem pessoas, como na última vez, que na última escola, veio uma senhora aqui de São Paulo de 75 anos. Né? E ela esteve conosco todos os dias, evangelizando, subindo, descendo, falando do amor do Senhor e compartilhando da salvação com muitas pessoas. Então, a idade não é o limitador, né? Mas o que limita as nossas ações missionárias é o nosso próprio coração, né? É o nosso próprio falta de desejo de querer sair da nossa área de conforto. Pode passar. Temos quilombolas, como eu falei, no sertão nordestino. Aqui foi uma comunidade quilombola que nós fomos para desenvolver um projeto missionário lá. Pode passar. Temos também penitentes de autoflagelação, que até os dias de hoje praticam a autoflagelação, né, com os seus chicotes, com navalhas nas pontas, e saem, então, em direção ao cemitério, se chicoteando, para poder pagar os pecados dos familiares que morreram. Então, a gente encontra cidades que, nos dias de hoje, ainda se pratica esse tipo de ritual de autoflagelação. Pode passar. E as cidades, então, que nós vamos, né, algumas cidades que nós já passamos e que Deus tem transformado dia após dia essas localidades. E que agradecemos a Deus por nós termos sido instrumentos de Deus para dar início a uma transformação dessas localidades, como a cidade de Nova Santa Rita, lá no estado do Piauí. O estado do Piauí é um dos estados menos evangelizados do território brasileiro. É um estado que tem menos de 3% de evangélicos. É um estado em que a seca, né, assola toda aquela região. Um estado muito carente de conhecer o evangelho do Senhor Jesus. E aí um dia nós fomos, então, para a cidade de Nova Santa Rita. Organizamos aí uma equipe de missionários e jovens de vários lugares e fomos, então, para a cidade de Nova Santa Rita. Você vai ver aí nesse joguinho de cartão a estatística. 4.200 habitantes, tinham 2 igrejas evangélicas, a Assembleia de Deus e a Igreja Batista, que na época que foi feito esse mapeamento, tinha 45 pessoas em uma e 35 pessoas em outra. Quando nós chegamos lá, há uns 4 anos depois, na Assembleia de Deus tinha 16 pessoas. Na Igreja Batista tinha 12 pessoas, incluindo a família do pastor. E quando a gente chega na cidade, a gente vai falar com esses pastores, a primeira coisa que eles dizem é: olha, essa cidade aqui, ninguém quer saber de Jesus. Vocês deviam procurar outro lugar para poder fazer o trabalho, porque aqui as pessoas não querem saber do Evangelho. E aí, mas e vocês estão fazendo o que aqui, então? Né? O que é que vocês estão aqui? E, não, nós estamos aqui porque a nossa convenção manda e tal, e a gente tem que cumprir um tempo para depois ir para outro lugar e tal, tal. Dão as desculpas, né? E aí, então, a gente disse: não, nós vamos, nós acreditamos que Deus está nos mandando para cá. E aí o pastor da Assembleia de Deus, ele disse: olha, aqui ninguém vai abrir a porta para vocês, porque fazem 8 meses que nós estamos aqui e eu não conheço ninguém nessa cidade. Se você for falar com o pastor da Igreja Batista, ele vai dizer a mesma coisa. As pessoas não querem conversar com ninguém que é da lei dos crentes. Lá no sertão tem esse negócio. Se você é crente, é da lei dos crentes. Então tem a lei dos crentes e a lei dos católicos. Então, se você está evangelizando eles vão dizer assim: olha, não queira me tirar das minhas leis, não. Né? Fique na sua lei, que eu fico na minha lei, e assim a gente vai caminhando. Né? E aí o pastor disse: rapaz, aqui ninguém vai receber vocês. E aí chegamos, Piauí, né, completamente diferente aqui, nesse frio, né, que para mim é uma luta grande estar aqui, né, que meus dedos é tudo dormente, né, de tanto frio. Lá, sensação térmica 42 graus. Né? Quando você está dentro de casa, o calor, né, é insuportável você estar dentro de uma casa. E aí a gente alugou uma casa nessa cidade, ficamos lá hospedados nessa casa, calor intenso, muito forte, mas a gente mesmo assim saía todos os dias. E durante 2 dias nós rodamos toda a cidade e ninguém abriu a porta para a gente. Né? A gente entrava numa rua, o povo ia fechando as portas, pá, 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 pá. Né? E as portas do sertão, elas são divididas em 2. Né? Tem a parte de cima e a parte de baixo. Né? A parte de cima ainda tem uma partezinha menor que você abre, né? Que a gente costuma dizer que é o olho mágico do sertão. Né? Que o pessoal abre. Tem até uma foto aqui, passa, por favor, a próxima.
Aqui, ó, né? Então, você abre ali aquela janelinha, né? E vê quem é que está passando. Então, a gente entrava numa rua, as pessoas fechavam a porta com toda a força para poder dizer assim, olha, a gente não quer receber vocês não, viu? Aí, batia e abria assim, e fazia só olhar, e a gente passando, digo, Jesus, como é que a gente vai conseguir entrar nessas casas? Vamos orar, porque a oração, ela pode muito em seus efeitos. Então, vamos orar e clamar ao Senhor. Começamos a orar e pedindo a Deus, Senhor, abre uma porta só. Porque se o Senhor abrir uma porta e fizer algo transformador naquele lugar, toda essa cidade vai te conhecer e saber quem é o Senhor. E aí Deus escuta a oração. Amém? Amém. Deus responde a oração de crente na terra. Glória a Deus por isso. E aí o Senhor nos levou a uma casa que estava só o olho mágico aberto. E aí o missionário Sullivan, um menino que faz parte da nossa missão, ele, quando colocou o rosto para chamar alguém lá naquela casa, saiu um cheiro de carne podre lá de dentro, que parecia que tinha uma pessoa morta lá dentro, né? E aí ele, meu Deus, o que é isso? Aí bateu na porta, apareceu um jovem, e aí esse jovem disse que estava só ele e o pai em casa, e nós pedimos então para ver o pai, né? Rapaz, a gente pode falar com ele e tal. O senhor foi lá, perguntou, podemos entrar, entramos. Chegou lá, ele estava deitado em cima de uma cama, enrolado num lençol. Oi, tudo bom? Tudo bom, meu amigo? O que vocês querem e tal? A gente foi conversando. Qual é seu nome? Ele disse, meu nome é Zezito. O nome dele, Zezito. E aí, seu Zezito, o senhor está aí, o que é que está acontecendo aí que o senhor está deitado aí? Não está podendo levantar? Foi alguma coisa que aconteceu? Ele disse, não, meu filho, é que eu tenho umas tremedeiras de vez em quando, que é epilepsia, né? Eu tenho umas tremedeiras que dá em mim de vez em quando. E eu estava fazendo um feijãozinho num caldeirão lá atrás, no meu quintal, no meu fogão a lenha, e eu tive uma tremedeira e caí sentado em cima do caldeirão de água fervendo. Aí levei uma queimadurazinha aqui, mas já está quase boa, né? E eu, com aquele cheiro de carne podre, eu digo, não tem condição, né? Se for daí, não tem condição de estar quase boa, né? A gente pode ver, seu Zezito, aí a queimadura, ele disse, não, você vai ver minhas partes íntimas aqui, né? Aí, não, convencemos ele tirou aquele lençol de cima dele, e aí então a gente viu a situação, as nádegas, as pernas, os órgãos genitais, tudo em carne viva, né? Em cima estava tudo cheio daquelas larvas de varejeira. Muito, a gente chama lá de tapuru, né? Tinha muito em cima, né? E eu digo, meu Deus, seu Zezito, o senhor vai morrer desse negócio, rapaz. E aí ele olhou para mim assim, bem sério, e disse assim, meu filho, eu nunca vi ninguém morrer porque levou uma queimadura, né? Ignorante, bruto, né? Eu digo, e o senhor quer ser o primeiro a morrer por causa de uma queimadura? Ele disse, eu não. Eu digo, então o senhor vai deixar a gente tratar disso aí. Não, mas vocês vão pegar aqui nas minhas partes e tal. Eu olhei para os missionários, eu digo, vamos, né? Os missionários aqui estão aqui para isso, né? Eles olharam para mim assim, como é, missionário? Eu digo, vamos lá, vamos trabalhar, né? E aí eu fui, peguei as Bepantol que tinha do meu menino lá dentro da bolsa. Eu digo, vamos lá, limpamos tudo, passamos soro, tentamos limpar e tal, lavamos o colchão, lençol, lavamos a casa e pegue Bepantol para cima. Não tinha como ir no posto, porque o médico só vai uma vez na semana na cidade de Nova Santa Rita, né, para ficar de 7 da manhã até o meio-dia. Aí ele chega mais ou menos umas 9, quando dá 11 já quer ir embora, né? E aí não tinha como, ele só ia chegar depois de uns 6 dias, né, para lá na cidade. Eu digo, então vamos fazer aqui alguma coisa. E começamos do nosso jeito, tentar limpar, tentar ajeitar. E bem verdade que depois de uns 2, 3 dias o negócio foi melhorando. Mas tinha uns pedaços de carne que estava podre, né, que não tinha como a gente tirar aquilo ali, né? E aí não tinha como fazer nada, né? E aí a gente foi tentando limpar até que o médico chegou na cidade. Quando chegou na cidade, eu digo, agora vamos lá. Fui lá no posto, falei com a enfermeira. A enfermeira disse, meu filho, vocês estão falando do seu Zezito, não é? Digo, a senhora conhece ele? Eu disse, conheço. Faz 15 dias que ele levou essa queimadura, né? Eu digo, e a senhora faz 15 dias que não vai nem lá para poder dar assistência para ele? Ela disse, meu filho, eu já sei que vocês não são daqui, não. Eu digo, não, nós somos lá de Natal. Ela disse, olha, esse homem é muito ignorante. A última vez que nós fomos lá, logo depois que ele levou a queimadura dele, ele deu uma facãozada no técnico de enfermagem que estava lá, que só não matou o cara porque não pegou em nenhum órgão. Pegou e atravessou, mas pegou numa parte que não atingiu nenhum órgão. E aí, depois desse dia, ninguém foi mais lá, porque o homem é muito ignorante, né? E Sullivan, que estava do meu lado olhando para mim, os olhos desse tamanho, né?
dizendo, Bela Guarda, tu lembra do facão que estava do lado da cama dele, né? Eu dizia, meu amigo, a minha preocupação não era o facão, era a espingarda que estava do outro, né? Aí conversamos com aquela mulher e falamos que já estávamos há alguns dias cuidando dele. Ela não acreditou, levamos ela lá. Quando ela viu a situação, ela enlouqueceu. Disse, não, mas seu Zezito, era para o senhor ter ido lá e tal. Eu digo, como é que o homem vai lá se o homem não consegue nem ficar de pé, né? Não tem como ele ir, né? E aí, então, chamou-se o médico encaminhou com a ambulância, levaram para o hospital de Queimados em Teresina, né? Fizeram um tratamento com ele lá. 2 dias depois, seu Zezito volta, né, já um pouco melhor, já conseguindo andar devagarzinho e tal, mas isso foi algo que correu dentro da cidade. O povo da lei dos crentes foram lá em seu Zezito, né, e ajudaram ele, limparam ele e fizeram, né, uma coisa que ninguém, nem a família dele teve coragem de ir lá fazer, eles fizeram. E aí algo muito interessante começou a acontecer. Todo dia de manhãzinha, quando dava aí umas 5h30 para 6 horas da manhã, começava a chegar os WhatsApp lá em casa. Né? No sertão, o WhatsApp é um menino pequeno. Né? Que a mãe manda, né, um menino, meu filho, vai ali na casa de Dona Maria e pergunta a ela se tem um pouquinho de açúcar. Né? Aí o menino vai, né? Aí pega o recado e traz de volta. Né? A gente diz que é o WhatsApp. Aí lá em casa começou a chegar esses meninos, né? E os meninos chegavam e tal, e disse, ei, missionário, gritando. Disse, é o quê, menino, que vocês estão gritando aí? Disse, rapaz, mamãe está perguntando se vocês não vão lá na casa dela. Eu digo, oi, onde é a casa da sua mãe? Disse, é bem ali. Quando um sertanejo disser que é bem ali, prepare para andar, né? E aí, vamos lá. E aí a gente foi, andou, foi nessa casa. Quando a gente estávamos lá, chega outro WhatsApp, né? Vovó está chamando lá na casa dela. Aí começou, então, as pessoas a nos chamar. E começamos a ir, então, de casa em casa. Começamos a visitar as famílias. E chegamos em uma casa, olha para... quando eu digo que Deus, ele já está preparando, né, já preparou, na verdade, o local aonde nós vamos chegar para compartilhar do Evangelho, nós encontramos uma família que nos recebeu já chorando. E a gente perguntou o que era, a mulher foi contar a história. Ela disse, olha, minha mãe era da lei dos crentes. E antes dela morrer, ela estava deitada com a cabeça no meu colo. E ela olhou para mim, e isso faz aí uns 15 a 20 anos para trás. E ela disse, olha, minha mãe disse o seguinte para mim, minha filha, você se prepare, porque um dia vai chegar nessa cidade um grupo de missionários. Eles vão sair de casa em casa falando do amor do Senhor Jesus. E quando eles chegarem aqui na sua casa, você e sua família rendam o seu coração a Jesus. E aí aquela mulher chorando, ela dizia, eu sei que vocês são as pessoas que a minha mãe, antes de morrer, falou. E nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. E ali foi a primeira família, né, que nós ganhamos ali na cidade de Nova Santa Rita. Passa, por favor, o próximo. Acho que tem uma foto até do Zezito aí, o pessoal cortando o cabelo dele. Lá era o motorista do ônibus que foi com a gente, cabeleireiro. Aproveitou que o Zezito estava lá e deu um trato no cabelo dele. E aí, então, a gente começou a criar esses relacionamentos no sertão, né, lá na cidade de Nova Santa Rita. E você encontra muitas pessoas interessantes. Eu gosto muito de conversar, né, e aí a gente chega lá no sertão, pessoal, no finalzinho da tarde, todo mundo já está na sua cadeira de balanço, na sua calçada, né, já contando alguma coisa da novidade do dia, né, que passou. Né? Então, fica aquele movimento, e aí a gente sai para conversar com essas pessoas. E tinha um velhinho lá que ficava sentado numa cadeira, o nome dele era seu Valdevino. E os meninos sempre passavam lá para conversar com ele. Quando botavam o pé na calçada dele, a primeira coisa que ele dizia era, olha, se você quiser vir aqui falar de negócio da lei dos crentes, da lei dos católicos, da lei dos macumbeiros, da lei dos feiticeiros, você pode pegar o beco, que eu não quero saber nada. Pegar o beco é ir embora. Né? Você pode pegar o beco, que a gente eu não quero saber de nada disso. E os meninos paravam, viravam e iam embora. Né? E aí todos os meninos diziam, rapaz, Bela Guarda, tem um velho ali que pensa num velho bruto. Ninguém consegue falar com ele, rapaz. Toda vida que a gente chega lá, ele bota a gente para correr. Eu digo, vamos orar para Deus dar a estratégia. Né? E aí um dia Deus, né, nos deu uma estratégia. Né? Eu disse, vamos lá, que eu acho que a gente vai conseguir dessa vez. Fomos lá. Quando eu botei o pé na calçada, ele já olhou para mim com a mesma frase. Né? Lei dos crentes, lei dos católicos, dos macumbeiros e dos feiticeiros,
pode pegar o beco que eu não quero ouvir, não. Eu digo, não, meu amigo, eu não vim aqui falar de nada disso, não. Ele disse, e aí o que o senhor quer? Eu disse, eu quero saber cadê a chuva que não chegou aqui no sertão. Aí ela olhou para mim assim e disse, realmente não está chovendo, não. Eu digo, eu estou vendo que está tudo seco, os bichos estão morrendo, o senhor deve ter uns animalzinhos, e com certeza os bichos morreram. Ele disse, meu filho, umas vaquinhas que eu tinha, morreram por causa da seca. Senta aqui um pouquinho, eu digo, eu sento agora, né? Já sentei, o menino lá na esquina, ele sentou, né? E ali a gente começou a conversar com ele. E aí chegou a Alessandra lá também, né? E foi chegando outros missionários, e a gente foi chegando ali conversando, perguntamos pela esposa dele. Ele disse, ela está lá dentro e tal, as meninas entraram para conhecer ela, Dona Maria deitada numa cama, 2 anos, sem se levantar e sem sair de casa. Não teve nada. Um dia deitou na cama e disse, não vou mais levantar. E aí ficou, então, naquele estado, já fazia 2 anos, né, que ela estava ali em um estado de depressão profunda, né, e que não andava, não saía de casa para nenhum canto, tudo tinha que ser alguém que tinha que fazer com ela. Mas as meninas, todos os dias, estavam lá, lendo a palavra com ela, compartilhando, né, do evangelho com ela, orando por ela, ajeitaram os cabelos dela, as unhas, deram uma geral nela, né, e todo dia era massagem nas pernas. Tinha uma menina que era fisioterapeuta e começou a fazer uns trabalhos com ela lá. E a gente lá fora com o seu Valdevino, né? E aí um dos meninos perguntou para o seu Valdevino, seu Valdevino, se sua esposa voltasse a andar de novo, será que o senhor ia achar bom? Aí ele foi e baixou a cabeça. E aí os meninos apertaram mais, né? E disse, se ela voltasse a andar com o senhor de novo aqui na cidade e nos cantos, será que o senhor ia gostar? Aí desceu uma lágrimazinha no canto do olho dele, né? E aí, quando a gente viu aquela lágrima, ali a gente disse, rapaz, Deus está operando, porque um sertanejo chorar, eu vou dizer uma coisa, é só Deus para fazer isso, né? Porque o sertanejo ele chora para dentro, né? E aí, quando quer expressar o seu choro, você vê, então, nas músicas, né, do povo sertanejo, o choro e o lamento, né, nas canções, na poesia. Então, de forma, no cântico, ele expressa esse sentimento e essa dor. Mas, do seu Valdevino caiu no rosto. E aí, então, a gente fez a pergunta para ele, seu Valdevino, se ela andar, o senhor acha que isso pode acontecer? E ele levantou a cabeça, limpou logo o rosto, já brabo, né? E disse, se isso acontecer, eu passo para a lei dos crentes. Né? Aí eu disse, então está fácil demais. Se o problema é esse, então se prepare que daqui a pouco o senhor vai passar para a lei dos crentes. Né? Ele disse, eu sei que você é um menino distinto, não é um menino que mente, nem fica com conversa fiada. Né? Então eu sei que o senhor vai, eu sei que isso que você está dizendo pode acontecer. Vamos esperar e vamos ver. 2 dias depois que estávamos lá com o seu Valdevino, as meninas chamaram ele lá no quarto. Seu Valdevino, vem aqui, que tem uma surpresa aqui para o senhor. Ele entrou, a gente entrou tudo atrás. Né? E quando a gente chega lá, quando ele entra no quarto que dobra, aí ele vê a mulher em pé, sozinha, dentro do quarto, toda arrumada, toda pronta, com o cabelo arrumado. Aquele homem cai de joelho no chão e começa a chorar e dizendo, eu quero passar para a lei desses crentes. Porque esse Jesus que vocês estão falando é um Jesus verdadeiro. Né? E ela começou a dar os seus primeiros passos, e nos últimos dias ela estava participando dos cultos conosco que a gente fazia em praça pública. Né? Deus ali fez um milagre na vida dela, e isso foi testemunho para toda a cidade. E aí muitas pessoas começaram a render o seu coração a Jesus. Foram mais de 120 pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus só na cidade de Nova Santa Rita. 2 novas igrejas foram plantadas nessa cidade. Muitas pessoas vinham dos povoados e nos procuravam na cidade e diziam assim, olha, tem umas pessoas aqui que estão falando umas palavras bonitas, contando umas histórias. Aí a gente queria saber se eles não vão também lá no nosso povoado. Né? Onde é seu povoado? Bem ali. Então vamos lá no povoado dele. Né? E aí a gente ia andando. Pode passar. Tem uma foto aí de um culto que nós fizemos em uma quadra, num povoado, onde Deus, né, moveu muitos corações ali em arrependimento. Nesse povoado, hoje, existe uma igreja, né, uma Assembleia de Deus foi plantada aí. Veio um missionário lá do Pará para poder assumir o trabalho aí. Foram mais de 40 pessoas que tem dessa igreja hoje, só nesse povoado. Né? Então, assim, Deus fez algo maravilhoso na cidade de Nova Santa Rita. Pode passar.
A cidade de São Fernando é uma cidade lá no Rio Grande do Norte, lá no estado onde eu moro, né, que também nós fizemos o trabalho lá. A mesma situação, cidade pequena, com pouca presença evangélica, mas que a gente mobilizou um grupo para lá. Tem uma foto aí do pessoal do grupo que foi, pode passar. Desse pessoal lá, a gente lá num barreirozinho. Essa água aqui é a água que eles tomam. Olha a cor da água. Né? Porque não tem água lá. Né? Faziam vários anos que não tinha água nenhuma que chegava nas casas. Né? E o único barreiro que tinha era esse barreiro, que eles pegam a água aí, dão uma fervida e bota para dentro do jeito que está. Né? Então a gente foi, bateu, juntou a galera, bateu uma foto aí. Bob, o sanfoneiro, estava conosco lá nesse dia. E no sertão, quando chega uma sanfona, é uma festa. Né? Você quer juntar gente no sertão, bota o cara para tocar sanfona. Né? E aí a gente começou a fazer esse trabalho, né, na cidade, visitando as casas, visitando as famílias. Pode passar. Ali em cima o pessoal fazendo um foguinho a lenha, né, aprendendo a cozinhar no fogão a lenha, visitando as famílias. Essa mulher aqui embaixo, ela estava com erisipele numa perna dela, muito forte, muito inflamada, não queria receber visita de ninguém. Os agentes de saúde, ela não aceitava ninguém chegar lá. E nós conseguimos, né, tinha uma enfermeira que ela é missionária, e até ela e o esposo dela, quem ficaram nessa cidade para plantar a igreja, conseguiu a abertura para poder tratar da perna dela. Né? E aí nós oramos e passamos, então, fizemos o tratamento, Deus foi curando a perna dela. Aqui nós temos uma reunião que nós fazíamos à noite, o pessoal jogando ali um dominozinho e o pessoal em cima evangelizando e compartilhando do evangelho. E Deus fazendo também uma grande obra nessa cidade. Pode passar. O testemunho legal é dessa meninazinha aqui, que ela morava vizinho à casa que a gente estava, aquela casa branca ali do canto. E ela era uma menina que na boca dela só tinha duas coisas: palavrão e palavra de maldição. Todas as pessoas que passavam na frente da casa dela jogavam pedra, palavrão. A gente começava a louvar na casa, ela começava a dizer nomes, mandando parar, pare. Até que um dia a gente começamos a orar por ela especificamente. Vamos fazer uma campanha de oração. Oramos por ela. E de um dia para o outro, da noite para o dia, literalmente, essa menina chega lá na casa onde nós estávamos e pedindo para os missionários cantarem uma música de crente para ela. Né? E aí os meninos cantaram uma música de crente, ela acompanhou, né? E aí ela passou, então, a todos os dias estar conosco, né, lá, e passou a ser a nossa batedora, né? Aquela que ia na frente, levando a gente para as casas e visitar as famílias de todo o povoado. Né? Foi lindo o que Deus fez na vida dela, porque todo mundo sabia quem ela era e como essa criança vivia. E a transformação que Deus fez na vida dela, as pessoas todas ficaram se perguntando: o que foi que vocês fizeram? O que foi que aconteceu que essa menina mudou da noite para o dia? E aí, então, a gente falava do Evangelho do Senhor Jesus para essas pessoas. Plantamos uma igreja também nessa cidade, pode passar. Aqui é um casal de senhores que a gente encontrou em cima de uma serra. Ali é a águazinha que eles bebiam, ali, aquela água verde ali no meio, era o poço de água que eles tomam. Ele, um senhor que tem 95 anos e ela 93 anos. Vivem lá isolados em cima da serra, né, numa casinha de madeira, de pau, ali toda feita de taipa, né? Os dois cabritozinhos que ela tem como menino dela, que ela dá até mamadeira, né? Dorme com ela dentro da rede. Né? Um casal que vive completamente abandonado lá em cima. E nós encontramos esse casal. Né? E começamos, então, a dar assistência a eles, acompanhar, e fomos descobrindo a outra realidade triste do sertão. Os filhos que abandonam os pais que são idosos. Pegam o cartãozinho da aposentadoria deles, né? Deixam eles abandonados, e pega o dinheiro e vai gastar com o que eles querem. Né? Isso é uma realidade que acontece muito no sertão nordestino. E esse casal passava pela mesma coisa. As filhas iam lá, levavam R$15 do dinheiro deles, eles não conhecem dinheiro, né? Dava o dinheiro a ele e dizia assim: está aqui o seu aposento, é isso aqui. Né? E um dia, quando a gente foi lá, ele muito feliz, porque tinha acabado de receber o aposento dele, a gente pediu para ver. Então, o senhor pode mostrar para a gente esse dinheiro todinho que o senhor tem, que eu acho que o senhor deve estar rico. Né? Ele disse: não, é meu aposentozinho e tal. E aí ele foi lá no quarto, pegou um saco, do saco tirou outro saco, do saco tirou uma mala, da mala um saco.
E foi tirando. Até que chegou num moinho de um negócio desse tamanho, tirou um negócio que estava enrolado, e aí pegou o dinheiro. Né? Eu disse, eu posso ver? Aí ele me deu o dinheiro. Quando eu peguei o dinheiro, 2 notas de 5 e uma de 2. Era o dinheiro do aposento dele. Né? Eu digo, esse aqui é o dinheiro do aposento do senhor todo. E ele disse, minha filha sacou e veio deixar para mim aqui, meu dinheirinho. Aí eu deixo aqui guardado, fica aqui, né, guardado aqui, para quando a gente precisar comprar alguma coisa, a gente dá a ela e ela vai e compra na cidade as coisas que nós precisamos. Né? Então, um casal que vive nessa situação, o foguinho deles, a lenha, quando chegamos lá de manhã, a panela lá em cima, preta, de tirna, né? Sem aquelas alças para pegar, sem nada, e o fogo cobrindo por cima. E tinha um caçador que estava lá com a gente, e ele viu isso aí e disse assim, Dona Maria, como é que a senhora tira essa panela do fogo? Que não tem nem como pegar na panela. Né? Ela disse, meu filho, você parece que não sabe, é só a gente ir lá e fazer assim. Ó. Foi lá, pegou assim a panela com as mãos. Truco, pegou a panela nas 2 bocas aqui, tirou, levou para cima de uma mesinha que tinha lá, pronto. Pronto, ó, é assim que a gente tira. Né? O cara ficou assim de boca aberta, né? Ele disse, rapaz, eu não acredito não. Eu digo, meu filho, vai lá, bota tua mão aí nessa panela aí, né? A mão grossa que parece uma lixa, né? Mas é a realidade deles, é a forma como eles estão vivendo lá, e a gente começou a dar assistência, levar água para eles, água potável, né? A gente leva várias garrafas de 2 litros para poder eles irem bebendo, e vivem nessa situação. E muitos estão como ela, ele, né? Os 2 se entregaram a vida ao Senhor Jesus, né? São crentes hoje, fazem questão de dizer que são da lei dos crentes, né? Eles têm muito orgulho disso, né? De dizer que faz parte da lei dos crentes. Pode passar. Aqui foi um batismo que nós fizemos lá na cidade de São Fernando. Foram mais de 30 irmãos que desceram as águas do batismo, né? Para a glória do Senhor Jesus. Aqui é uma classe de alfabetização que os missionários têm lá. Né? Esse missionário ontem mandou uma mensagem para mim, antes de ontem, né? À noite, de madrugada, né? Ele mandando uma mensagem no WhatsApp. Eu digo, é o que, José? Ele disse, rapaz, eu estou morrendo de frio aqui, tal. Eu digo, é mesmo? Está quantos graus aí? Ele disse, está 25 graus. Né? Eu digo, é mesmo, eu estou debaixo do edredom com frio. Se eu me mexesse, o pé congelava. Eu digo, rapaz, deve estar muito frio aí mesmo, viu? Porque aqui, você não sabe o que é frio, não. Ô, Jesus. Próxima semana ele está indo para Criciúma. Olha, a primeira viagem de avião dele, a primeira vez que ele sai do sertão, né? Eu digo que você vai saber o que é frio daqui a pouco, né? Próxima semana ele está chegando lá. Pode passar. Essa última cidade que eu quero falar é a cidade de Grangeiro, pertinho ali do Juazeiro do Norte. Nessa cidade, até os dias de hoje, ainda tem grupos de penitentes de autoflagelação. Né? Tem um grupo lá, e esse grupo é interessante. Eles acreditam que Lampião era apóstolo de Jesus. Né? Eles acreditam nisso, né? E que o padre Cícero foi quem andou com Jesus, né? E foi quem ensinou Lampião no caminho que devia andar. Né? Imagine só. Né? E aí eles acreditam muito nisso, nessa verdade, né? E aí eles praticam, então, a autoflagelação. Pela misericórdia de Deus, nós conseguimos ganhar um penitente desse para Jesus. Né? Deus foi maravilhoso. A gente pregou para ele, falou sobre o sofrimento de Cristo, o que Cristo passou para pagar os nossos pecados, e ele chorando, ele dizia, se eu soubesse antes que Jesus já tinha levado as chicotadas por mim, eu não tinha me praticado tantos anos essa autoflagelação para pagar os meus pecados. Né? E aí a gente vê, então, o quanto é urgente a nossa necessidade de falar do Evangelho do Senhor Jesus para as pessoas. Né? Pode passar. Uma cidade muito idólatra. Nessa cidade, quando a gente chegou, uma cidade que tem a idolatria misturada com a feitiçaria. Os santos que eles colocam na rua, todos têm a cabeça arrancada, não sei porquê, mas todos são sem cabeça, e as que têm cabeça são todos furados. São trabalhos que eles fazem de feitiçaria, que eu não sei o que é e o porquê, mas tem espalhado por todo canto. Mas essa cidade de Grangeiro, quando a gente chegou lá, o padre fazia 2 meses que tinha chegado lá. Em cima da igreja católica tem um alto-falante, e ele pegava o microfone e dizia, os filhos do diabo chegaram aqui na cidade. Não abram a porta para eles. Se você abrir a porta para os filhos do diabo, o padre Inciso não vai mais abençoar a sua casa. Se você vender comida para ele, o Frei Damião não vai mais abençoar o seu comércio. Imagine só.
né, o cara dizendo todo dia essa ladainha no alto-falante da igreja católica lá. Vamos orar, começamos a orar. 2 dias depois chega um dos filhos de Maria, né, que era um grupo dos jovens que estavam lá, chega lá na casa onde nós estávamos, me procura, e ele diz, olha, o padre mandou eu lhe procurar. Eu disse, é o quê que ele quer? E ele me deu um papelzinho, nesse papel tinha 8 tópicos, né, e eu disse, é o que isso aqui? Ele disse, nós vamos ter um encontro regional dos filhos de Maria. Vai estar vindo um seminarista lá do Crato, vai estar vindo um padre não sei de onde, para poder trazer uma palavra para os jovens. E aí o padre queria que você fosse lá para poder dar uma palavra também para os jovens, né? O pessoal olhou para mim assim, eu disse, e é para me falar em qual tema? Ele disse, não, você escolhe aí um desses 8 temas, né? Eu disse, tá bom. Aí li, tinha um lá que era como um jovem cristão deve viver nos tempos atuais, né? Eu digo, eu vou escolher esse 4 aqui, né? Quando o menino saiu, eu olhei para o pessoal e digo, e aí, pessoal, vamos para lá? Homem, bela guarda, esses padres estão querendo matar a gente, né? Isso é uma armadilha, rapaz. Esses caras vão pegar a gente, né? Eu digo, rapaz, então se prepare para morrer, né? Porque a gente vai ter que ir. Se der a oportunidade, vamos lá. E a gente foi, né? Eu digo, ó, vamos espalhado, né? Porque qualquer coisa corre um para um lado ou para o outro. Né? Se um for pego, 2 escapam, né? Então vamos se espalhar. E a gente chegou lá, se espalhou todo mundo lá pelo ambiente, todo mundo assustado, sem saber. Tem uma foto, passa aqui, por favor, a próxima. Eu, o seminarista e o padre, que ia dar as palavras lá, né? Eu gosto de mostrar essa foto, mostrou o padre ali, ó, o jeito que ele está preocupado, pouco não, né? A jovem aí, uma senhora lá que era a líder, né, dos jovens, e aí foi dadas as oportunidades, né? O seminarista ali falou da jornada mundial, mostrou umas fotos dele com o Papa e tal, aquele negócio todo. E aí me deram uma oportunidade. E eu fui falar, né, do que é ser um cristão. E quem é cristão aqui? Aí todo mundo levantou a mão, né? Eu digo, glória a Deus. Então, agora vamos falar então sobre o que é ser um cristão de verdade. E aí a gente falou sobre isso, sobre o que é ser um cristão de verdade, né? O que é ser, quando as pessoas olharem para a gente, ser identificado como Cristo, né? E comecei a falar disso aí, fui falando, falei sobre a essência de ser um cristão. E aí, no final, eu disse, agora eu vou desafiar esse povo aqui, a gente vai ver aqui o que é que vai acontecer, né? Eu disse, quem é que aqui quer ser um cristão verdadeiro? Cristão de verdade. Não é esses cristãos que diz que é cristão, mas que não é cristão. Né? Quem é que quer ser um cristão? Quem é que quer ser um imitador de Cristo? Né? Quem quiser ser um imitador de Cristo, fique de pé, que eu vou rezar por você. Né? E aí até o padre levantou, todo mundo ficou de pé. Né? E aí todo mundo levantou ali, eu digo, então vamos rezar agora para o nosso Senhor Jesus. Aí todo mundo, vamos rezar para o nosso Senhor Jesus. Eu digo, vamos lá. E aí a gente começou a orar naquele momento, e eu disse, Senhor, olha o coração dessas pessoas, que com inocência, Senhor, desejam ser a imagem do Teu Filho Jesus. E aí orei, clamei a Ele, que mudasse o coração desses jovens que ali estavam, e um dia depois chegam 5 desses jovens lá na casa onde nós estávamos, e eles chegam lá e dizem, nós queremos saber como nós podemos ser um cristão de verdade. E aí eles entregaram a vida do Senhor Jesus, ao Senhor Jesus, e hoje estão firmes, caminhando no trabalho lá na cidade de Grangeiro, e são eles que mobilizam muitas pessoas dessa cidade para conhecer ao Senhor Jesus. Foi uma guerra quando esses jovens entregaram a vida a Jesus, porque os pais investem tudo para que eles sigam o caminho para um seminário, para poder ser padre, as meninas serem freiras e tal, e aí começam a se converter ao Senhor Jesus. E aí começam, então, a apanhar, a sofrer muito, né, pressão para poder deixar o Evangelho. Pode passar. A gente fez um dia lá, que é a menina que está... A gente fez a leitura de 24 horas da Bíblia, né, em praça pública lá. 24 horas, tinha sempre, de hora em hora, um missionário lá lendo a Bíblia, né, para todo mundo que estava lá. Então, entrava madrugada, amanhecia o dia, tarde, noite, madrugada, e a gente começou lá em Gênesis para ir até Apocalipse. Né? E aí a gente passou vários dias em leitura bíblica, direto em praça pública, e interessante que muitas pessoas vinham para escutar. Ficavam até 3 horas da manhã,
né, os velhinhos vinham no final da tarde, que eles eram acostumados a ficar nas calçadas, ele já vinha com a cadeirinha de balanço, sentava ali do lado da Bíblia, ali, acendia o brejeirozinho deles, ficava lá fumando e só escutando a palavra de Deus. Né? E a gente compartilhando, e falando, e lendo. E Deus, então, foi alcançando pessoas através dessa leitura bíblica. Como esse rapaz ali em cima, ele é alcoólatra, conhecido em toda a cidade, e ele passou uma noite inteira em pé, do lado, né, melado, cheio de cachaça, balançando para um lado e para o outro, ouvindo a leitura da palavra de Deus. Né? E aí, no outro dia, ele chegou lá na casa onde nós estávamos, sem estar embriagado, e pediu para entregar a vida a Jesus. Nós oramos por ele, e ele passou a nos acompanhar para todo canto. Para onde a gente ia, ele ia. E as pessoas começaram a brincar com ele, a zombar dele, dizendo, agora ele é missionário, né? Agora é da lei dos crentes e tal. Mas permaneceu firme, um dia deu um vacilo, tomou uma cachaça, né? E aí procurou os missionários que ficaram lá na cidade, a gente internou ele numa clínica lá no Juazeiro do Norte, e hoje, para a glória do Senhor, ele é livre, né? Está com a sua família, está caminhando, né, nos caminhos do Senhor, a partir dessa ação, né, da leitura da palavra de Deus. Pode passar. Aqui a gente já tem o trabalho lá que acontece, né, ali em cima, o missionário que está lá, ele dá aula de jiu-jitsu lá para a garotada, lá para os meninos, né, e tem muitos jovens que vão treinar o jiu-jitsu, né, como eles dizem, né, então eles falam, vai ter jiu-jitsu hoje, missionário, vamos para lá. Né, e aí juntam os meninos tudo lá, a prefeitura deu um tatame, né, porque muitos jovens que eram bagunceiros e que brigavam de noite nas ruas de madrugada, embriagados, estavam treinando o jiu-jitsu. Né? E aí o missionário Tales, ele dizia, olha, quem quiser treinar, primeiro tem que dormir cedo. Né? Dormiu tarde, no outro dia já não treina. Né? Então tem que dormir cedo, não pode estar bebendo. Como é que você vai, né, participar de um campeonato se estiver tomando cachaça? Não pode. E aí os jovens começaram a mudar a sua rotina para poder treinar o jiu-jitsu. Né? E aí, durante a aula, o missionário vai compartilhando do Evangelho do Senhor Jesus para esses jovens. E um deles entregou a sua vida a Jesus. Mas a pressão é tão grande, no outro dia o pobre chegou para treinar todo chicoteado, que ele levou uma surra do pai, porque disse que tinha aceitado a Jesus. Né? E o pai deu uma surra nele, mandou que ele fosse lá e dissesse que não ia mais treinar. Né? Mas ele disse, missionário, eu não posso deixar esse Jesus, porque o que vocês me ensinaram é que esse Jesus, ele não me negou, ele não me abandonou, e eu não posso negar esse Jesus. E ele, graças a Deus, hoje continua firme lá, né, treinando o seu jiu-jitsu, né, e seguindo os caminhos do Senhor Jesus. Pode passar. Messias Tagino é a cidade que nós vamos, já estou encerrando, é a cidade que nós vamos agora em julho. É uma das 30 cidades também, e que essa cidade, quando chegamos lá, numa quarta-feira, à noite, o tanto de gente tomando cachaça nas ruas nos chamou muito a atenção. Tantas pessoas com mesas de bar, bebendo nas praças, e a cidade que é muito carente do Evangelho do Senhor, e já estamos nessa mobilização de pessoas para estarem do dia 8 ao dia 31 de julho participando desse trabalho. E já fica o desafio aí para você, ainda dá tempo de você se mobilizar para tentar estar conosco, né, nesse trabalho e nos ajudar a levar Jesus para essas pessoas que precisam, são carentes, precisam de conhecer o amor que há em Cristo Jesus. E só a igreja, meus irmãos, pode usar essas armas para poder quebrar essas barreiras e a gente fazer Jesus ser conhecido, né, em todo o sertão nordestino. Amém? Quantos vão orar pelo sertão nordestino aqui? Pelo menos 3. Glória a Deus. Ore pelo sertão. Ore pelos missionários que estão lá. Né? Ore pelas nossas equipes, pela minha família, para que a gente continue, né, com esse foco, com essa força para poder chegar a essas localidades. Nós precisamos das suas orações. Missionário, eu queria contribuir financeiramente, como é que eu faço? Você me procure no final, eu dou para você um carnezinho. A gente tem uns carnês que a gente faz para doação. Se você quiser pegar um, você me procura no final. Não tem valor, não tem data de vencimento. Você pode fazer uma doação no valor que você quiser e nos ajudar
a fazermos esse trabalho para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero fazer uma oração, eu quero orar a Deus e pedir ao Senhor que tudo isso que nós mostramos aqui possa ter causado uma transformação no seu coração no que diz respeito a você olhar para o sertão nordestino, né? Olhe para essas pessoas como Jesus olha, porque Jesus quer alcançá-las. Jesus quer mudar essa realidade. Tem aí os meus contatos, tem o nosso site, tem o Facebook da missão, tem o meu e tem o meu WhatsApp, né? Só não mande menino, que eu já tenho 2. Pode mandar uma mensagem normal, anote aí o meu WhatsApp, né? Mande uma mensagem, coloco você na lista de transmissão da gente, você vai ficar sabendo o que é que acontece lá nos trabalhos. E aí a gente pode juntos contribuir para a evangelização do sertão nordestino. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar do que o Senhor tem feito através de nós, Senhor. Obrigado, Deus, porque as tuas misericórdias duram para sempre. E o teu poder tem se aperfeiçoado em nós, na nossa fraqueza, Senhor, porque somos falhos, somos fracos, mas o Senhor em nós faz com que possamos todas as coisas, meu Deus. Nos ajuda essa igreja, Senhor, a desenvolver um trabalho missionário consistente. Levanta aqui jovens, Senhor, levanta casais que queiram doar as suas vidas integralmente para a obra do Senhor Jesus, meu Pai. Faz assim em nosso meio. Levanta homens e mulheres que estejam dispostos a orar, a clamar a Ti, Senhor, que mais ceifeiro se levante em vários lugares, para que possamos ter um grande exército, Senhor, para proclamar as Tuas boas novas. Deus, levanta parceiros, homens e mulheres, Senhor, abençoa a obra das mãos deles, as empresas, Senhor, os comércios que possam prosperar, para que cada um possa ser participante, Senhor, da Tua obra também no que diz respeito a contribuir financeiramente. Nos abençoa, Senhor. Abençoa a minha família que está ali em Natal, que possamos, Senhor, continuar nessa obra para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Pode sentar. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Pastor, obrigado por, mais uma vez, poder compartilhar dessas grandes coisas que o Senhor tem feito. Amém?